Olá a todos, bem-vindos ao nosso tutorial de hoje, onde vamos explorar o emocionante mundo da análise financeira utilizando Python. Hoje, vamos focar-nos no Ethereum, uma das criptomoedas mais populares, e vamos utilizar alguns conceitos estatísticos-chave, o desvio padrão e a distribuição normal. Vamos começar com uma breve introdução a estes conceitos. O desvio padrão é uma medida da quantidade de variação ou dispersão de um conjunto de valores. Um baixo desvio padrão indica que os valores tendem a estar próximos da média do conjunto, enquanto um alto desvio padrão indica que os valores estão dispersos numa gama mais ampla. Por outro lado, a distribuição normal, também conhecida como curva de sino, é uma função que representa a distribuição de muitos conjuntos de dados na natureza e na sociedade, incluindo finanças. Na computação, podemos usar esses conceitos para analisar coisas como o preço do Ethereum, que é um tipo de dinheiro digital. Usando a linguagem de programação Python, podemos pegar o preço do Ethereum todos os dias e calcular o desvio padrão para ver quão diferentes são esses preços. Também podemos colocar esses preços numa distribuição normal para ver como eles são distribuídos. Isso pode nos ajudar a entender melhor como o preço do Ethereum muda ao longo do tempo. Primeiro, precisamos reunir os dados que queremos analisar. No nosso caso, queremos olhar para o preço do Ethereum ao longo do tempo. Para fazer isso, usaremos a biblioteca Y-Finance no Python para baixar os dados do preço do Ethereum. Antes de começarmos a trabalhar com os dados, precisamos importar algumas ferramentas que nos ajudarão a analisá-los. Essas ferramentas são chamadas de bibliotecas no Python e incluem Pandas para manipulação de dados, NumPy para cálculos matemáticos, Matplotlib para visualização de dados e CIPy para análise estatística. Depois de termos os nossos dados, queremos calcular o desvio padrão dos preços de fechamento do Ethereum. O desvio padrão é uma medida de quanto os preços variam em relação à média. Podemos usar a função std do Pandas para calcular o desvio padrão. A seguir, queremos ver se os nossos dados se encaixam numa distribuição normal, que é uma certa forma que os dados podem ter quando plotados num gráfico. Para fazer isso, usaremos a função norm.fit da biblioteca CIPy para ajustar os nossos dados a uma distribuição normal e obter os parâmetros dessa distribuição, a média e o desvio padrão. Agora que temos os parâmetros da nossa distribuição normal, podemos usar a função normal da biblioteca NumPy para gerar uma distribuição normal com a mesma média e desvio padrão que os nossos dados. Finalmente, queremos ver como os nossos dados se parecem. Podemos fazer isso criando um histograma, que é um tipo de gráfico que mostra quão frequentemente diferentes valores aparecem nos nossos dados. Usaremos a função hist da biblioteca Matplotlib para criar o nosso histograma. E aí está, uma introdução básica sobre como você pode usar Python para realizar uma análise financeira do Ethereum utilizando o desvio padrão e a distribuição normal. Esperamos que este tutorial tenha sido útil para você, e lembre-se, você sempre pode aprofundar mais nesses conceitos e explorar outras bibliotecas e ferramentas Python para suas análises financeiras. Até a próxima!